Esse é o nosso seminário 3, condução transiente. Nosso problema é resolver. Anthony precisa ir a uma reunião do trabalho com uma camisa social, mas ao pegar a camisa, vê que está amassada. Então ele pega um ferro de passar para resolver o problema. Imagine que a placa base do ferro tem uma espessura L de 5 milímetros e é feita com uma liga de alumínio, com a massa específica de 2.800 kg por metro cúbico, o calor específico 900 joules por quilograma Kelvin, a condutividade térmica do alumínio 204 watts por metro Kelvin e a emissividade 0,8. Um aquecedor de resistência elétrica é fixado à superfície interna da placa, enquanto a superfície externa é exposta ao ar ambiente e uma grande vizinhança, com T infinito e T vizinhança igual a 25 graus. As áreas das superfícies interna e externas são cada uma com 0,035 metros quadrados. Se um fluxo térmico aproximadamente uniforme de 1,2 vezes 10 elevado à quarta watts por metro quadrado for aplicado na superfície interna da placa base do ferro e o coeficiente convectivo na superfície externa for H igual a 10 watts por metro quadrado Kelvin, estime o tempo necessário para a placa atingir uma temperatura de 137 graus. Bom, o primeiro passo são os dados do problema. O L igual a 5 milímetros, o T infinito, T da vizinhança, 25 graus, a área da superfície interna e externa é igual a 0,035 metros ao quadrado, o fluxo 1,2 vezes 10 à quarta watts por metro quadrado, e a temperatura ao final do problema, T igual a 137 graus. Bom, o segundo passo é o que deve ser determinado no problema. Para este problema, o que deve ser determinado é o tempo necessário para a placa base atingir uma temperatura de 137 graus. No terceiro passo, nós temos um desenho do nosso esquema de sistema físico, onde a gente determinou um volume de controle. Nós temos identificado o nosso T da vizinhança e nosso T do ambiente, que seria o nosso ar. O Q, exemplificado com o Q de convecção e um Q de condução, mas a gente considera o Q de convecção com a radiação também. E a nossa temperatura do ferro, que a gente deseja atingir, que seria 137 graus. As considerações seriam: as propriedades são constantes e a nossa transferência entre uma pequena superfície envolto em um meio grande. Inicialmente, nosso ferro está em uma temperatura ambiente de 25 graus, como já referenciamos. Aqui nós temos as propriedades que já foram referenciadas no início do problema, onde a gente teve como referência o nosso livro utilizado pela professora, o micropétalo. Nossa análise do problema. Primeiramente, a gente precisa encontrar e calcular o número de bioma. Mas para poder determinar esse número, a gente tem que identificar o método a ser utilizado. A gente precisa, para poder fazer esse cálculo, considerar o coeficiente convectivo de radiação e o de convecção. Porém, a gente só tem o de convecção. Para poder encontrar, a gente acha o coeficiente de convecção e a partir daí a gente calcula o número de bioma. Nossa análise do problema: como a gente tem a soma dos dois números de bioma menor que 0,1, a nossa capacitância global é aceitável. Finalmente, nós iremos encontrar o tempo necessário para a temperatura chegar a 137 graus. A partir das equações definidas abaixo, a gente realizando os cálculos, os processos de integração, nós conseguimos determinar um tempo de 2,36 minutos. E nossas considerações finais. Ao final do problema, foi possível perceber que o resultado obtido estava dentro do esperado, pois o tempo que levou para o ferro chegar a uma temperatura de 137 graus foi de aproximadamente 2 minutos. E esse resultado é bem próximo do que acontece na vida real.